Irmãos, vamos pensar um pouquinho então na palavra do Senhor. E para isso vou trazer como base para a nossa reflexão da noite, Jonas capítulo 1. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 12. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Aí os amados podem acompanhar. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se, pois, a ele o mestre do navio, e lhe disse: Que te passas contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por que causa que de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me ao mar, e a água se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Santo e eterno Deus, bendito para todo sempre, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor Deus. E me ajuda nesse momento, Senhor, de trazer uma palavra, e que essa palavra seja moldada pelo teu Santo Espírito, para que chegue a cada coração segundo a sua necessidade. Por isso, Pai, venha nos ajudar nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, conhecendo a Deus, precisamos conhecer Deus. Deus é um ser limitado, nós somos limitados, e a cada dia devemos conhecer um pouquinho mais de Deus, conforme diz Oséias: conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus. Essa história aqui, eu creio que todos sabem, mas quem não sabe, vou, digamos assim, resumir. Jonas foi chamado para pregar na cidade de Nínive, que estava vivendo em pecado, e talvez por receio dos habitantes de Nínive, resolveu fugir da presença do Senhor e ir para um outro lugar. Então aconteceu esse problema todo aí no mar. Ele foi jogado ao mar, veio um peixe, engoliu Jonas, e lá numa situação sem saída, não havia mais saída para Jonas, ele clama a Deus, Deus tem misericórdia dele,
dá uma nova oportunidade, e o peixe lança ele na praia, ele vai, prega, Nínive se arrepende, e não é destruída por conta disso, e Jonas acaba ficando triste, porque queria que o Senhor destruísse Nínive. Então podemos perceber que Jonas não conhecia muito bem o Deus a quem ele servia. Uma, que ele pensou que poderia sair da presença do Senhor. E segundo, não pôde entender que o Deus a quem servimos é um Deus que sente prazer em perdoar. Nínive estava condenada, mas Nínive se arrependeu e Deus perdoou. Agora, irmãos, o ser humano perece por não conhecer Deus. E a desobediência, com certeza, traz castigo para quem quer que seja. O ser humano entendeu, mesmo sem conhecer Deus, que precisa de um Deus. E por não conhecer Deus, inventa um Deus. Hoje não é assim, e no passado também era assim. Cada povo da época do período bíblico tinha um Deus. E sempre quando tinha uma vitória, atribuía essa vitória ao seu Deus. Inventava um Deus, criava um Deus, porque o ser humano sempre entendeu que necessita de alguém superior a ele para ajudar nas dificuldades. O ser humano sempre busca uma paz no seu interior, é natural do ser humano. O ser humano foi criado para viver no paraíso, mas ele foi expulso por conta do pecado, e lá no ser humano existe algo vazio, que só Deus pode preencher. E o ser humano, não conhecendo Deus, inventa um Deus. E Deus, para mostrar que Ele é o único Deus, que Ele é o Deus verdadeiro, Ele forma um povo. Chama Abraão, depois passa o nome de Abraão, forma aquele povo, se revelava aquele povo, fazia maravilhas no meio daquele povo, para que todos os povos em volta pudessem entender que o Deus de Israel era o único Deus. Deus forma esse povo, e logo em seguida esse povo acaba descendo ao Egito. Nós conhecemos a história. E depois esse povo passou a ser escravo no Egito. Esse povo passou mais de 400 anos no Egito, porque esse povo se esqueceu de Deus. Esse povo acabou aderindo os deuses do Egito. Aí começou a sofrer na condição de escravo. Grande foi o sofrimento daquele povo. E por fim, clama ao Senhor. E o Senhor resolve tirar aquele povo da escravidão através de Moisés e trazer para uma terra que já havia prometido. 400 anos no Egito. O Senhor traz esse povo com uma caminhada marcada pela rebeldia. Um povo que sofria no Egito, foi tirado do Egito. Logo em seguida, grandes maravilhas ali acontecem quando o Senhor abre o mar para aquele povo passar. Fazendo rocha no deserto, brota água. Fazendo maná cair sobre a terra. E aquele povo sempre em rebeldia, reclamando para Moisés, reclamando com Moisés. Quando aquele povo já está próximo à terra prometida, Moisés manda os espias para conhecer 12 espias. Viram lá uma terra fértil, cacho de uva que 2 homens para suportar. Viram também gigantes. E como aqueles espias voltam,
reclamando com Moisés. Lá tem gigante. Não podemos, não temos a menor chance de entrar naquela terra. Reclamando, porque olharam para as dificuldades, com exceção de Josué e Caleb, que chega e faz o seu relato. Não, a terra é boa, a terra é fértil. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar lá. Totalmente diferente. Viram as mesmas coisas, mas aqueles dois trazem um relato de uma forma diferente. Por quê? Porque a maioria dos espias olharam para as dificuldades, a problemática que ali existia para entrar naquela terra. Quando nós olhamos lá para o Novo Testamento, nós encontramos Jesus caminhando sobre as águas, e os discípulos ali, e se assustaram porque pensaram que era um fantasma. Jesus se apresenta, e Pedro diz: Senhor, faça com que eu vá até ti. Venha. Pedro chegou a caminhar sobre as águas. Mas quando ele tira o olhar de Jesus e começa a olhar para o vento e para as águas, começou a afundar. Jamais devemos tirar o nosso olhar de Jesus. Não vamos permitir que as circunstâncias, quando elas não são muito boas, venham tirar o nosso olhar de Jesus. Não vamos focar o nosso olhar para os nossos problemas. Problemas aqui na terra teremos. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas não podemos focar nossa mente nos problemas. Temos que focar nossa mente em Cristo. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, andou sobre as águas. Tirou o olhar, afundou. Semelhantemente, aqueles espias, lá, quando foram espiar a terra, voltaram apavorados. Daí, 40 anos, já estavam próximos à terra. 40 anos, e aquela geração tinha que morrer, conforme disse o Senhor. De 20 anos para cima, vai ficar tudo por aí. Só a nova geração que vai entrar na terra prometida. Com exceção de Josué e Caleb, né? Porque ele olhou com um olhar espiritual. Ele viu os problemas também, claro que viu. Mas ele não projetou a sua mente nos problemas. Ele falou: se Deus quiser, Ele nos coloca lá. Isso é que faz toda a diferença. Andar de acordo com a vontade de Deus. O tempo passa, terminou o tempo de Moisés. Entra Josué liderando. Agora já estão próximos à terra prometida. Primeira cidade, Jericó. Primeira cidade, Jericó. Então, o mesmo esquema. Josué manda os espias, dá uma analisada. E esses espias entraram na casa de Raabe, uma prostituta. Interessante que o povo de Deus não conhecia Deus. O povo de Deus, que teve aquela experiência no deserto, reclamando todo o tempo no período de Moisés, agora chega em Jericó, Raabe, que não fazia parte do povo de Deus, outra cultura, outra religião, quem sabe outros deuses, declara: nós sabemos que o Deus de vocês é o Deus. Ajudou aqueles espias, guardou, protegeu da perseguição. Depois mandou por um caminho seguro e fez um pacto: fui benevolente com vocês, e nós sabemos que o Deus de vocês deu essa terra para vocês, e vocês vão destruir tudo. Eu peço, poupe a minha vida e da minha família. E ali aconteceu um pacto. Isso vai acontecer.
nós vamos poupar a sua família. Só coloca um sinal, coloca um cordão na sua casa e traz toda a sua família para dentro da sua casa. Só temos responsabilidade com quem estiver dentro da sua casa. E assim aconteceu. O povo de Deus não conhecia Deus. Raabe reconheceu. Raabe reconheceu. E sabemos a história. Ela foi salva com a sua família. Vamos lá para o Novo Testamento. Paulo e Silas presos por conta de pregar o Evangelho em Filipos. E lá para meia-noite cantava ele com Silas. Houve ali um balanço na terra, caiu as trancas, todos ficaram livres. E o carcereiro, apavorado, porque tinha responsabilidade, quis se matar. Paulo, não, fica tranquilo, estamos todos nós aqui. Aí ele diz: que farei? Que farei para ser salvo? Resposta de Paulo: crê que serás salvo, tu e tua casa. Veja bem, que Raabe, ela foi salva porque ela creu no Deus de Israel. Mas ela não só foi salva, como toda a sua família foi salva também. É claro que ali fisicamente, mas apontando para o espiritual, Paulo diz: creia, você e sua casa será salva. Isso sabemos que aconteceu. Crê, fé. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Sem fé não tem salvação, tem que ter fé. E essa salvação, essa fé é o próprio Senhor que nos dá. A fé do homem não salva ninguém. Todo ser humano tem fé. Todo ser humano tem fé. Se você for viajar de avião para uma outra cidade, para outro país, você não quer nem saber se o piloto está bem de saúde ou não. Você vai pela fé. A lua já não é mais novidade, um foguete chegar lá, não é? Por que isso aconteceu? Pela fé. Fé. Investiram dinheiro, cientistas, e puderam chegar. Fé humana. Todos têm essa fé. Só que essa fé não salva. A fé que salva é a fé que vem do Senhor. E já foi dito aqui na hora que o pastor estava ministrando, que é algo maior que aconteceu na nossa vida, é a salvação. Quem é que poderia ser salvo? Quem é que poderia sair do império das trevas se não fosse a fé? Somos salvos pela fé. E essa fé está dentro de cada um de nós. Se você é salvo, você tem essa fé dentro. Agora aqui cabe uma observação. Se você é salvo pela fé, algo que nem o homem pode fazer, você é salvo pela fé. Essa fé está dentro de você. Se você alcançou a salvação pela fé, o que você não poderá alcançar nesse mundo pela fé também? O que não podemos alcançar? Se o peso maior, humanamente falando, é a salvação. Então, problema teremos, dificuldades teremos, mas pela fé, aquela fé que nos tirou do império das trevas, esta mesma fé habita em cada um de nós, e com certeza podemos conseguir muitas coisas através da fé. Raabe creu no poder de Deus. Salvação é pela fé. Irmãos, o povo de Deus, aquele povo, os judeus, que o Senhor formou para se revelar através daquele povo, aquele povo que tem a responsabilidade de mostrar para todos os outros povos que o Deus de Israel é o único Deus. Aquele povo não conheceu, não reconheceu Jesus.
Jesus veio a esse mundo, veio ao seu povo e o seu povo rejeitou. Como já foi ministrado aqui na frente, veio para os seus e os seus não o receberam. Interessante, irmãos, que aqui mais uma situação vou colocar de uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, a mulher de Cananeia, registrado em Mateus 15, 27. Senhor, tem misericórdia da minha filha que está endemoniada. Aquela mulher reconheceu Jesus, até quando chama de filho de Davi. O Senhor de início não respondeu nada. Houve um silêncio. Ela soube esperar no silêncio. Porque Deus, Ele sabe qual é a hora que deve responder a nossa oração. Ele sabe quando deve atender aquele pedido ao qual estamos pedindo. Naquele momento o Senhor queria provar aquela mulher e provar o povo ali em volta também. Ele fica em silêncio e ela clama mais forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguns quiseram impedi-la, mas Jesus começa a falar com ela. Jesus explica para ela que Jesus veio buscar os perdidos da casa de Israel. Aquela mulher não fazia parte daquele povo, não era a sua vez ainda. E Jesus explica para ela: não é correto tirar pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, naquela humildade: sim, Senhor, isso é verdade, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Qualquer coisa que vem do Senhor é o suficiente para nós. Qualquer coisa que vem do Senhor vai suprir as nossas necessidades. E naquela humildade, aquela mulher foi abençoada, e diz o Senhor: por conta da tua fé, seja conforme o desejo do teu coração. E a sua filha foi curada. Mas vou citar mais um exemplo, que até o pastor pregou domingo passado, do centurião, que também não fazia parte do povo de Deus. Tinha o seu servo enfermo. Ele diz: não era digno que Jesus entrasse na sua casa. E ele fala: mas eu sou militar, eu sei o que é da ordem, eu sei o que é obedecer. Senhor, basta apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra e meu servo vai ficar bom lá em casa. Eu não sou digno que vá na minha casa. Eu não vou dizer que o Senhor não se surpreendeu, porque o Senhor não se surpreende, porque o Senhor é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas aquilo trouxe uma alegria ao coração do Senhor, coisa que Ele não viu no seu povo. Povo que não conhecia o próprio Deus. Povo de Deus que não conhecia o seu Deus. E aquele centurião pôde reconhecer. E assim aconteceu. O seu servo ficou curado. Irmãos, parece que Jonas não conhecia muito bem Deus, não. Como eu já disse do início, tentou fugir da presença de Deus. Como é que alguém pode fugir da presença de Deus? Se Ele é onisciente, está em todo lugar ao mesmo tempo. E depois, servia um Deus que não conhecia o seu Deus, não conhecia o amor do seu Deus, o amor que perdoa. Não é? Quando perdoou Nínive, tentou fugir desobedecendo, e o Senhor disciplinou Jonas. Quando é jogado na água, vem um grande peixe, engole Jonas, disciplinando Jonas, e o Senhor disciplina o seu povo, o seu servo, para o seu propósito. Deus queria ensinar Nínive através do profeta Jonas. Deus chama Jonas. Ele reage de uma forma negativa. É lançado ao mar. Vem um peixe, engole, mas Jonas ora. Jonas ora. Jonas poderia ter evitado aquele transtorno todo. No capítulo 12, versículo 1, diz: Jonas orou e Deus deu a ele uma
nova oportunidade, mas Jonas poderia ter evitado todo aquele transtorno, aquele risco de morte. Olha, ler é uma coisa, mas podemos imaginar a pessoa na barriga de um peixe? Qual é a esperança que alguém pode ter numa situação como essa? Jonas orou. Ele poderia ter evitado tudo aquilo e evitado também o problema para os outros que estavam com ele no navio. Um servo de Deus, quando desobedece a Deus, traz problema para si e para os outros também. O servo de Deus tem que ser obediente, tem que ser sincero, tem que ter um testemunho que honre e glorifique a Deus. Jonas ali estava trazendo o problema não só para ele, mas para todos os que estavam no navio, né? Agora, o Senhor está sempre pronto a nos dar uma nova oportunidade. Deu uma nova oportunidade a Jonas. Jonas foi lá e pregou. Bem, os ninivitas, vejam bem interessante, 3:10. Os ninivitas, eu citei o exemplo de Raabe, citei o exemplo da mulher de Cananeia, que não fazia parte do povo de Deus, o militar lá, não é? Centurião. Agora, Nínive, que não fazia parte do povo de Deus, pôde entender que Deus estava falando através do profeta. É interessante isso, não é? Interessante isso. Por que às vezes no meio do povo de Deus existe uma dificuldade tão grande de ouvir Deus falar? E Nínive entendeu que Deus estava falando através do profeta. O profeta sofreu um risco de vida, de morte, de morrer ali. Passou por aquele sufoco tremendo, ser lançado no mar, ser engolido por um peixe, passou por tudo aquilo, e os ninivitas, que estavam condenados à destruição, simplesmente receberam o perdão. E não aconteceu nada. Porque se humilhou diante do Senhor, reconheceu os seus pecados, e creu na palavra do Senhor. Irmãos, quando nós não obedecemos a Deus, alguma coisa vem para nos incomodar, como uma forma de disciplina. Porque Deus quer que os seus propósitos sempre aconteçam através de nós. Veja bem que o Senhor diz em Hebreus que o pai que ama, disciplina o filho. E Jonas ali estava sendo disciplinado, mas acabou cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Nós podemos pensar o seguinte: não devemos permitir que o Senhor mande um grande peixe para nos engolir, para que tenhamos uma vida de obediência a Deus. Alguém pode dizer, mas eu não sou marinheiro, eu não ando no mar, então com certeza não vou encontrar um grande peixe. Mas eu quero aqui usar uma linguagem figurada e dizer que um grande peixe pode ser uma adversidade que vem de uma forma de disciplina. Por exemplo, lá em 1 Reis capítulo 13, ali eles não estavam no mar, mas Coré, com sua família, se colocou contra Moisés. E Moisés orou ao Senhor, e o Senhor disse, vou mostrar para vocês quem é líder aqui ou não. Por quê? Porque Coré entendeu que todo aquele povo era santo, não havia necessidade de ter um líder como Moisés. E o que aconteceu ali? A terra engoliu Coré com sua família, por conta de rebeldia. Dá mais um exemplo só. De um homem de Deus que foi a Betel pregar contra o altar de Baal. Naquela época o rei era Gideão. E Deus disse para o homem de Deus, vá lá, pregue, cumpra a missão, não coma nada na casa de ninguém, não beba água na casa de ninguém e volte por um outro caminho. O homem de Deus foi lá, deu o recado
e volta por outro caminho. Aí surge lá, diz o texto, um profeta velho, ficou sabendo da situação. E por onde foi o homem de Deus? Foi por tal caminho. Então foi atrás do homem de Deus, encontrando o homem de Deus sentado lá, embaixo lá de umas árvores. Disse: volta comigo, vamos comer. Ele falou: não posso fazer isso, porque Deus disse que eu cumprisse a minha missão e voltasse e não comesse na casa de ninguém e não bebesse água na casa de ninguém. E o profeta velho disse: não vamos, porque um anjo me revelou. Mentiu. Um anjo me revelou. Eu também sou profeta. Volta comigo e vamos comer. Como ele disse, eu sou também um profeta, e o anjo me revelou, o homem de Deus foi com ele. Comeu, bebeu, e quando estava comendo, veio a palavra: você desobedeceu a Deus, vai ser também castigado. E ali não foi a terra que abriu, não foi um peixe, mas foi um leão. Chegou e matou o homem de Deus. Por quê? Por conta da desobediência. Irmãos, eu também me deparei com um grande peixe. Em 1973, 7 de setembro, eu me deparei com um grande peixe. Fui vítima de um assalto, mão armada, que até então eu via adiando o meu compromisso com Deus, a minha entrega. Quando fui assaltado, eu e minha esposa, fiquei amarrado no mato, e ali eu vi a morte. Ali eu vi o peixe abrindo a boca para mim. E se eu fosse ali, eu estaria no inferno, porque até então não tinha Cristo no meu coração. Aquele peixe estava ali, de boca aberta, naquele assalto. Depois que foram embora os assaltantes, eu falei: agora, Senhor, a minha vida te entrego e te recebo como Salvador. Ali no mato, amarrado, chovendo, eu fiz um pacto com Cristo. Até me parecia que os relâmpagos eram mais fortes do que o normal naquele momento. Entreguei a minha vida para Jesus. Perdi um veículo, mas ganhei uma mansão no céu. Saí no lucro. Então eu estive ali. Poderia ser diferente, quem sabe poderia. Mas aquele assalto contribuiu para a minha decisão. Deus, Ele queria que eu cumprisse o seu propósito de pregar a sua palavra. E já em 1993, 93, já era propósito para que hoje eu estivesse aqui dando esse testemunho para vocês. Propósito de Deus. Abra seu coração. Os peixes grandes andam por aí. Abra seu coração para que você não tenha que passar por uma situação tão constrangedora, que é a barriga de um peixe. O que é você ver um assaltante ali com um revólver na sua cabeça? E eu creio que quem assalta também deve ter medo, tremia assim, e se esse cara dispara esse negócio aí, é um susto tremendo. Só quem passa por uma situação como essa. Mas valeu, Senhor. Eu entendi o recado. Louvado seja Deus. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou falar desse nome precioso de Cristo. Senhor que salva, Senhor que abençoa, Senhor que glorifica. Amém. Irmãos, quero concluir. Jonas sofreu por desobediência. Os ninivitas foram poupados
foram poupados da destruição. Que situação! Jonas, profeta de Deus, teve que sofrer uma situação daquela. E os ninivitas, que estavam condenados à destruição, foram poupados. Houve uma mudança, né, na vida dos ninivitas. Isso acontece, irmãos, quando nós nos humilhamos a Deus com sinceridade. Entregamos a nossa vida ao Senhor com sinceridade. Reconhecemos a necessidade de Deus dirigindo a nossa vida. E Deus dirigindo a nossa vida, com certeza, vamos desfrutar da sua maravilhosa graça. Que Deus nos abençoe, que Deus complete em cada coração essa meditação. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena, vale a pena. Que o Senhor nos abençoe. Mais uma vez, vou fazer uma oração. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo amor do teu nome, que o Senhor esteja completando, aperfeiçoando esta meditação em cada coração, Pai, para que o teu povo, Senhor, possa ser alimentado pela tua palavra e entender como é bom te servir, como é bom fazer a tua vontade, como é bom reconhecer a nossa dependência de ti. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.